Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. Um programa que leva sempre uma mensagem a todos de evangelização e também é possível nós conhecermos a vida dos nossos padres, dos nossos diáconos. E hoje vamos receber aqui uma pessoa muito, mas muito mesmo especial, que passou aqui pela Catedral. Ele é pároco da paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa. Já adivinharam quem é? Vem para cá, Padre Romildo. É um prazer enorme estar contigo. E peço também a doutora Regina Lunardi para acompanhar os nossos trabalhos. Que alegria ter o senhor aqui, pô. A alegria é minha. Nossa, tanto tempo, né, que a gente não se via, tudo. Faz Mas bastante tempo já. que bom que o senhor está conosco. Obrigado. Faz alguns anos que passou pela catedral. Quanto Quase tempo? 10 já, né? Quase 10, olha Passa, né? só. Passa o tempo. Quanto tempo. Mas o senhor é osasquense, pai? Não, eu sou paulistano. Opa! Eu nasci na Moca, Na Moca. Na Moca. na Gema. Até raiz, hein? É, Paulista raiz. Paulista raiz. Nasci na Moca no dia 18 de janeiro, mês que vem é meu aniversário. uhum. Dia 18, né? 1979. E o senhor, a sua infância passou em São Paulo também? São Paulo. Como disse, nasci em São Paulo mesmo. Daí, quando nascido, meus pais mudaram-se. Eles moravam em Vargem Grande Paulista, na verdade. Ah, eles já moravam lá. Moravam lá e depois vieram de vez para São Paulo, né? Uhum. Aí com 3 anos nós nos mudamos, eu tinha 3 anos, nos mudamos para Taboão da Serra. Ah, tá bom. Aí de lá, dos 3 até os 16 anos, mais ou menos, já tinha feito 16, moramos em Taboão da Serra. Ah, então sua adolescência toda, A infância, adolescência, Infância. toda em Taboão da toda em Serra. Tabuão. Tem irmãos? Sim, tenho 6 irmãos. 6 irmãos? 6, que família bonita. Nós somos 7, eu sou o 6º. Aí tem uma irmã mais nova. Ah, tá. E para sustentar toda essa família, o que seus pais faziam? Trabalharam muito a vida toda, coitado. Imagina, né? Bastante, Dureza, não? 6 filhos, né? Qual era a profissão do seu pai? Eu sou... Minha mãe é costureira, né? Ela, Tá. desde jovem, ela já se encantou aí pela costura. Uhum. Trabalhou bastante em empresas, até com alguns nomes famosos aí. Ela já trabalhou. Ah, é? Que legal. Reinaldo Lourenço, né? Entre outros aí. E meu pai sempre trabalhou no Jockey Clube de São Paulo. Um jockey. Olha, Ajudava lá. Ele já começou pequeno e também ajudou já foi até subgerente numa cocheira, olha. a vida toda. Ele se aposentou lá. Ah, Então o senhor sabe eu acho andar que de até cavalo? fechou. Não. Ah! Já fui lá passear lá, às vezes, Sim. né? Me recordo que o pai, às vezes, a gente ia lá passear no jockey, meus irmãos mais Sim. novos. E aí tinha a hora que os cavalos saíam para dar volta, né? Lá ao redor do jockey mesmo. Ah, Daí a gente aproveitava e montava nos cavalos. oh, pra dar uma- São grandes Mas aqueles assim, cavalos. sempre tinha né? alguém levando devagarinho mesmo. já pensou Dá se ele uma cisma de disparar lá? Desinvesta na Dar pista. uma voltinha com os cavalos. Mas era Olha divertido. só. E que hobby o senhor... Tem algum hobby na vida? Alguma coisa que o senhor gosta de fazer, além de ser padre, né? Eu gosto muito já gostei muito mais de cantar. Hoje em dia eu estou mais aposentado na música. Não é possível. Mas Temos que rever Eu já ouvi isso, o senhor né? cantando. Para mim, o meu hobby é a prática de atividade física hoje em dia. Ah, Eu é? gosto de atividade física. Fazer academia, assim? Sim. Ah, Mas a princípio mais por necessidade, questão de saúde, agora aliás, a princípio foi por vaidade, agora é por questão de saúde. Olha só. Mas também eu gosto de filme, série, bastante. Sempre gostei Gosta? muito de filme. Desde pequeno, sempre fui. Qual a categoria que o senhor gosta? O povo vai se assustar, mas é terror. Ele gosta de terror, olha. Eu gosto de filme de terror. Não Zumbi, se tiver zumbi, melhor ainda. Nossa, olha só. Isso é uma surpresa para todos nós, né? Nossa. Eu gosto de zumbi. e música, o senhor gosta de algum estilo? Eu sou bem eclético, vamos dizer assim, né?
Eu fui muito influenciado pelos meus irmãos, né? Então, Ah. meus irmãos foram sempre do rock nacional, Uhum. Legião Urbana, Cazuza, Kid de Abelha, Tá, Titãs, essa geração. De rock internacional também. Da parte do meu pai, foram influenciado com Nelson Gonçalves, música. Olha, Eu sempre também tive esse espírito um pouco mais do passado, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu gosto de Elis Regina bastante, Gonzaguinha, tem várias. MPB em geral eu gosto MPB. bastante. Vamos dizer que eu passei em diversos estilos, assim. Só o funk que não. ainda bem, Nada contra quem né? gosta, mas eu não É gosto. verdade, verdade. Mas eu recordo muito, Padre Romildo, de um Dia dos Pais, o senhor numa missa fez uma homenagem para o seu pai, que estava presente também, né? Nossa, foi muito bonita a catedral, a comunidade ali não esquece, não. O senhor lembra que música que era? Não lembra? Era para o pai, era muito bonita. Marcou. Marcou. Todo aquela- mundo fala, não, Eu Padre estou tentando Romildo. lembrar da música, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Filho adotivo, não? Será que era isso? Eu não me recordo. Não lembro. Eu lembro da música. Sim, do fato, né? É. Mas foi muito bonito, sim. Mas gosto de cozinhar. Gosto bastante. Tem um jeito assim de né? De que Na gosta moca, de cozinhar. nasceu na moca. Na moca, É. Gosto de então. cozinhar. É a velha história do o meu. Eu penso assim, né? Acho que a mistura, a mistura familiar, ela colaborou bastante para isso. E a necessidade também, né? É verdade. Primeiramente porque assim, meu pai é paraibano, né? Ele nasceu na Paraíba, foi criado também em Recife até os 18 anos, foi quando ele veio para São Paulo. De São Paulo ele foi para Vargem Grande, onde minha mãe é nascida e criada, eles se conheceram lá e aí vieram para São Paulo. E eles trabalhavam fora, né? Meus irmãos foram ficando os mais velhos também começaram depois a colaborar, porque no princípio eles tiveram muita dificuldade, né? Em vários aspectos. Para criar 7 filhos não foi muito fácil. Então, casa alugada e tudo mais. Então, foi bem difícil. Então, a gente ficava em casa, não é o mais correto, se a gente for usar os critérios atuais, né? Deixar 3 crianças dentro de casa e trabalhar é quase que uma loucura, né? Mas a gente ficava, um cuidava do outro, tinha as tarefas da casa, a gente limpava a casa, às vezes a mãe deixava já pronta a comida, só esquentava e ia se aventurando também na cozinha a partir daí. Que legal. A partir da necessidade mesmo. O senhor tem algum prato Observando. assim que o senhor faz que é. Yakisoba, eu gosto do meu yakisoba. Olha. A doutora também é especialista em yakisoba, né? Um dia nós vamos trocar umas Umas figurinhas. receitas aqui. Eu gosto do meu yakisoba, mas também tem outras coisas. Eu gosto de fazer risoto, essas coisinhas assim. Olha. Legal. Que E bom. qual comida que o senhor não come de maneira nenhuma? O que Não que o senhor... descobri ainda. Olha, É que bom de garfo, bom. então. Então, Eu não quando descobri. convidar para comer, não se preocupem. Por questão de saúde, atualmente eu não posso comer nada apimentado, né? Mas, tá. nada condimentado artificialmente, né? Mas Uhum. eu tenho colite, né? Então tem que cuidar. Tem que tomar conta. Mas fora isso, assim, eu tentei descobrir alguma coisa que eu não gosto, mas não encontrei ainda. Puxa, mas é ótimo, né? Vai, Que vai bom, ao né? local que vai, não tem problema. Nossa. Agora, a gente sabe que, claro que para todos os sacerdotes a maior alegria realmente é a ordenação, né? Sim. E fora a ordenação, deixando a ordenação, que outra alegria o senhor pode dizer que teve assim grande na sua vida? E hoje, filosofando um pouquinho, eu não fique à diria vontade. algo de concreto, mas eu digo assim, que a minha maior alegria é a minha família. É a minha família. Olho para os meus pais, para os meus irmãos, sobrinhos, eu vejo, né, quanto que nós lutamos e sofremos e permanecemos unidos. Acho que esse é um grande dom que Deus deu para a gente, essa comunhão, apesar dos problemas que toda família tem, toda Claro. dificuldade, mas eu valorizo muito a minha família. Então, para Olha. mim é um maior presente. É interessante, né? Nos dias atuais, tanta dificuldade, né? E Uma a família é o porto família seguro, grande, é né? tão Você bonito, né? reúne sua família, né? Almoça ou janta juntos, ou até um café, Sim, mas é importante, né? sim. Ter os filhos, no nosso caso, né? Os filhos ali juntos, as nossas noras. Eu tenho sobrinho e neto já. Olha! Padre, que legal. Eu tenho Há sobrinho e quantos neto. anos seus pais são casados? Meus pais,
tentar me lembrar aqui, 53 anos. Olha, já que já bênção. fizeram bodas de ouro, hein? Não, 55. Olha, 55. olha. Mas é bem Tá bacana. vendo? Fisiolasers Fisioterapia. Estamos na Torre da Catedral de Santo Antônio. Você que tem dores crônicas, fibromialgia, artrose, artrite, hérnia de disco, ciático, dores nas costas, dores em geral, venha conhecer nosso tratamento exclusivo, individual e personalizado, desenvolvido com equipamentos pela USP. Venha, agende sua visita, agende a sua avaliação aqui na Torre da Catedral. 11 99 006 7007. Mas, Padre Romildo, se o senhor não fosse padre, o que o senhor faria na vida? Eu costumo sempre brincar dizendo que eu sempre fui muito decidido naquilo que eu faço. Aham. Eu já tinha minha vida projetada até os 40 anos, pelo menos. Olha. A minha ideia era, observando a própria realidade familiar, era trabalhar. Tom, corta aí, por gentil. Tá. Agora atiça, né? Não, é que é. Vai pulando. Padre Romildo, se o senhor não fosse padre, o que o senhor faria na vida? Eu já tinha praticamente planejado a minha vida até os 40. Eu iria trabalhar, tentar alcançar uma profissão, né? Uma estabilidade financeira. E aí sim, eu disse, depois dos 40 que eu vou pensar em namorar e casar e ter filhos, né? Eu achava que os 40 era a idade da estabilidade. Então, eu tinha colocado isso na cabeça. Não. Mas assim, vamos dizer, viveria essa vida de ter uma família. Enfim, acho que eu me daria bem como pai. Eu sou um bom tio. Olha. Eu acho que eu sou um bom tio. Meus sobrinhos não querem que eu Mas é pai também das suas ovelhas, Sim, né? sim. Em termos de estudo, o senhor fez a teologia, a filosofia, né? Sim. O meu objetivo, quando mais novo, era até uma história curiosa, né? De vez em quando. Quando eu era adolescente, na verdade, nós tínhamos na minha época aquela ideia de que vou chegar na 5ª série e a gente vai começar a ter aula de inglês, né, na escola. Né? E eu sempre gostei muito de inglês, mas não sabia muito. E aí eu me recordo que quando começou as aulas de inglês, eu tinha um amigo, né, que é sobrinho da minha cunhada, inclusive, e eu cheguei todo empolgado. Olha, eu vou começar uma aula de inglês na escola agora e tal, né? E na época estava na banda New Kids on the Block, da minha adolescência. Aí tinha lá um disco, né? Ele falou, lê pra mim, o que tá escrito aqui? Daí eu li errado, né? Toninho, começou a rir. Eu fiquei muito envergonhado, muito bravo, né? A minha primeira motivação para aprender inglês foi a vingança. Eu vou aprender e vou mostrar que eu sei. Aí a motivação ela foi se transformando com o passar do tempo, né? Eu comecei a me dedicar, a gostar. Aí quando nos mudamos para Vargem Grande já, que eu comecei a trabalhar, né? Eu arrumei meu primeiro emprego. Eu me recordo que eu disse para a mãe assim, eu só quero a minha parte do meu currículo, eu só deixo tudo com vocês. Eu fazia, pagava meu inglês e depois ia... Se dedicou mesmo, né? Olha. Aí fiz 3 anos, paguei o curso e a motivação se transformou, mudou, né? E aí depois, aí foi, né? O meu objetivo era ser tradutor, intérprete, alguma coisa nesse sentido. Legal. Tudo estava caminhando. E tinha vontade de viajar ou não? Eu tinha, mas é uma outra história curiosa. Conta só para nós aqui, Padre. Conta aí para nós. Eu não falo para muita gente, mas hoje eu vou falar. Só para nós dois aqui, então não tem problema. A minha ideia era... Só um cortinho aí. Ok. Fala. Agora o padre não vai falar mais, Lu. Aqui. Será que desligou? Coloca um negocinho assim, polêmica. Spoiler, né? Só um ei. Não aparecendo nas imagens, tá bom. A partir da onde, Tom? Ele começa a contar essa nova história? Isso. Tá, então... Peraí. Pode ir, pode. Então, é curioso porque
Eu sempre fui muito ligado à música no sentido de gostar, de ouvir, de cantar pela influência familiar. Uhum. Me recordo que uma vez meu irmão, o Valdemir, o nome dele, ele tinha comprado um disco, um LP duplo da Madonna, né? E ele começou a escutar, e eu escutava ele escutando e comecei a gostar da Madonna, né? E aí, falei, um dia eu vou conhecer essa mulher. Olha! Era adolescente, né? Certo. Sim. Aí eu pensava, vou para os Estados Unidos para conhecer a Madonna, para falar com ela. Vou estudar inglês depois para poder falar com ela. Então era essa a ideia. Que legal. Olha o objetivo. Aí eu me recordo que assim, eu tinha muito desejo de ir para os Estados Unidos para conhecer depois. Claro, depois a gente vai amadurecendo as coisas, as motivações vão Sim. mudando, né? Mas aí, depois que eu já era fluente, aí o foco mudou, né? Um dia eu quero conhecer Londres, não conheci ainda, mas mudou o foco. Hoje não tem mais aquele desejo. Hoje, de repente, mais para visitar a família, que tem parentes lá e tudo, mas nem tanto por aquele sonho, né? Meu sonho maior agora já se realizou, né? Que era ser padre, então o coração já está mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Agora deixa as coisas seguirem o Gosta fluxo. dos Beatles? Gosto, mas não tanto. Não. Oh. Michael Jackson, Beatles. Ah. Um pouquinho. Para não ser chato. E Madonna ainda gosta? Não mais. Não. Mudou o foco Vai totalmente. mudando os gostos É, da a gente gente. quando Às vezes a gente fica adolescente. pensando lá atrás, né? Nossa, eu gostava disso. Até mesmo porque, claro, eu procuro sempre vincular muito aquilo que eu acredito com aquilo que eu canto. Sim. Tá. Então, Sim. aquilo que de repente ela canta hoje em dia já não faz Ah, parte da minha claro. vida. Então, A gente de repente, vê, algumas músicas do passado ainda é legalzinha. Mas... os cantores mudam, às vezes até o Sim. estilo, né? Sim. Agora, por que o senhor escolheu ser padre? Eu vou usar a frase que foi tema da minha ordenação diaconal. Não, diaconal não, dos ministérios. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Para mim, eu fui escolhido, né? Não só para mim, acho que todo sacerdote passa um pouquinho por esse drama do bem, vamos dizer assim. Você sentir-se realmente escolhido, mas também é necessário fazer uma escolha. Meu primeiro pároco da paróquia de origem de Vargem Grande, Padre André, ele sempre insistia bastante com a gente que nós temos que escolher Deus. Dentro daquele contexto, eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com isso, né? De escolher Deus. Hoje eu já consigo compreender um pouco, né? O que quer dizer escolher Deus. Mas eu escolhi, vamos dizer que eu também fiz a minha escolha pelo sacerdócio a partir daquele grito interior de Deus dentro de mim que dizia que eu posso fazer mais pela igreja, pelo povo, né? Então era isso que eu sentia. Eu estava feliz na comunidade como leigo, atuando, fazendo, trabalhando, mas eu sentia falta alguma coisa. Era esse falta alguma coisa que foi a minha motivação para ser padre. Porque, então, não foi um estalo, foi um processo. Foi todo um processo. Todo um processo. Claro que depois que a gente ordena, a gente começa, aí a mãe traz os segredos para a gente que a gente ou não recorda ou não sabia, né? Ela dizia assim, eu sempre rezei para que um dos meus filhos fosse padre. Nós somos em 4 homens, né? Que legal. E aí o mais velho casou, ela achava que ia ser o mais velho, que o mais velho estava mais ligado à igreja. Ou por ser mais velho, de repente, não sei. Aí não foi. Aí foi o outro, também casou, não foi. O outro casou, não foi. Aí sobrou eu. Aí ela fez a torcida. Eu acho que ela sempre rezou, né, nesse sentido, mas nunca foi de forçar, de falar, nunca foi nunca tivemos conversas sobre isso dentro de casa. Nem para incentivar, né? Eu sei que Porque depois de isso- padre ela dizia que quando eu era pequeno, eu pegava, às vezes, até isso vai queimar meu filho, mas eu pegava o vestido dela, botava e ia rezar a missa com a minha irmã com a bolacha Maria. Que bonito. É uma coisa que já está, é a semente, Eu não né? recordo. É a sementinha. Mas a sementinha que é plantada e que... Mas assim, depois a gente vai vendo os sinais aonde, por exemplo, na minha primeira comunhão, eu morava no Taboão ainda, né? Hoje ele é o Monsenhor Agnaldo, acho que é o vigário geral da diocese, eu não sei dizer. Mas eu me recordo que na minha primeira comunhão, eu gostava muito de ir para a catequese. Voltando um pouquinho antes da primeira comunhão. Meu irmão, Cristiano, começou a fazer a primeira comunhão. Naquela época, com 9 anos, você podia fazer a primeira comunhão. Ele já tinha 9, eu tinha 8 ainda, nós temos pouco tempo de diferença. E eu lembro que ele ia voltar todo feliz para casa, eu também quero ir, né? Aí quando chegou a minha vez, a minha irmã mais nova, que ela é 3 anos mais nova que eu, a Denise, ela começou a me acompanhar. Ela e meu amigo, né? Nós tínhamos um amigo, o Fernando, consigo recordar o nome ainda. E nós íamos juntos para a catequese,
E aí a catequista, muito gente fina, gostava muito dela, dona Benedita, ela já partiu. E eu me recordo que eu gostava de ir para a catequese, eu brincava bastante, eu também ia porque tinha lanche depois, era gostoso. É lógico, também. Aí nas missas a gente ficava sempre brincando, era uma forma de a gente brincar também, né? O pessoal cantava as músicas da igreja em tom de ópera, essas coisas assim. Eu e minha irmã, gostava de zoar bastante. E aí eu me recordo que quando chegou a época da primeira comunhão, a catequista falou, vocês 3 estão preparados para fazer a primeira comunhão? Eu falei, opa, nós 3 não, só eu, eles são só meus acompanhantes. Daí ela dizia, mas eles vieram com você esses 2 anos, então eles também estão preparados para fazer. Olha. Aí de quebra os 2 também fizeram junto, né? Aí eu me recordo na missa da primeira comunhão, 6 de junho de 91, estava eu lá ajoelhado, o padre ergueu a hóstia, né? Daí quando eu olhei para Jesus e para o padre, me veio esse pensamento, quando eu crescer eu quero ser que nem esse padre. Mas eu não pensava ser padre, ser bom como ele, que ajudava as pessoas, né? E passou. Passou aí 2 anos, aí começou a época da crisma, nós tivemos que mudar para Vargem Grande. Eu fiz 2, eu sempre falo que eu e meus irmãos, nós somos pós-graduado em catequese de crisma, porque nós fizemos 2 anos de catequese lá no Taboão, né? Eu e mais 3 irmãos, né? Nós fizemos juntos. E quando mudamos para Vargem Grande, nós levamos uma carta do pároco, dizendo que nós estávamos preparados e tal. Só que chegamos lá, não sei qual motivo, perderam a nossa carta na igreja. A gente tinha que fazer mais 2 anos, né? Foram 4 anos de catequese de pós-graduado. Pós-graduado. E aí depois segui uma vida de igreja, né? Eu nunca fui de balada, essas coisas. Né? Sempre fui muito caseiro. Sempre gostei de ficar em casa, vendo meus filmes de terror, ouvindo minha música. Era essa a minha prática de casa, né? E o senhor, onde celebrou a primeira missa? Foi na catedral. Ah, na catedral. Foi na catedral. Tava tremendo muito? Tava nervoso ou não? Eu posso dizer que não. Eu estava mais nervoso na véspera da ordenação. Depois acalmou. Que legal. Acalmou. E o senhor lembra dos padres que estavam com o senhor? Monsenhor estava? Estava Monsenhor... vai ser difícil agora, né? Padre Eduardo Gonçalves, ele era diácono. Quem era diácono? O Padre Eduardo Gonçalves. Ele era diácono. O Padre Zé Eduardo estava. Isso eu não vou conseguir lembrar. Não tem problema, imagina. Você... Mas o senhor, quando decidiu, bom, eu acho que eu vou seguir, o senhor veio para o seminário, tinha quantos anos? Foi em 99, eu tinha 20 anos. 20 anos. Eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Também é uma outra história curiosa, né? Não sei se dá tempo ainda, ela colocou ali no intervalo. Então, curiosa porque assim, lá em Vargem Grande, o Padre André fazia reuniões mensais com os jovens que ele achava que tinha vocação para ser padre. A gente nem desconfiava disso, mas ele reunia para isso, né? Meu tio, né, meu tio Roque, que já faleceu também, já tinha sido seminarista uma época, saiu do seminário. Então, meu tio Roque, o Fernando, que também foi ele quem nos trouxe para o seminário praticamente, o Diego, o Padre Antônio Carlos, hoje também é padre, né? Os nomes que eu me recordo... sim, meu primo Adriano também. Então, nós fazíamos encontros lá, né? Tinha moças também que faziam, e tinha uma freira, a irmã Iraci, que fazia encontros mensais com a gente. A partir destes encontros, eu decidi fazer encontro vocacional no seminário. Só que, assim, tem uma historinha que, para mim, eu vejo como algo sobrenatural, né? Que acontecia um pouco antes. Eu trabalhava numa firma de cinta modeladora, naquela época, lá em Vargem Grande, e fazia uma função que, naquele contexto, não tinha outra pessoa que fazia. E estava uma onda de mandar várias pessoas embora, estava demitindo vários funcionários, né? E eu lembro que cheguei um dia, 1º de abril, de manhã eu fui trabalhar, eu estava com uma crise se eu era para o seminário ser padre ou não. Isso foi dia 1º de abril de 98. E eu falava com Deus muito naquele dia, se for para eu ser padre, eu vou ser mandado embora hoje. Esse foi meu desafio com Deus. Né? Aí fui trabalhar naquele dia tranquilo, trabalhei o dia todo, quando chegou o final do dia, na hora de ir embora, ninguém vai me mandar embora, né? Então, não é para eu ser padre. É um sinal que Deus me deu. É o sinal. Aí eu estava me trocando para ir embora, aí o meu patrão me chamou. Sentou lá, então, né?
a situação é essa, a gente vai ter que demiti-lo por questão tá difícil a situação e tal. Eu comecei a rir na frente dele, não entendeu por quê, né? Eu pensei, a pessoa manda a gente embora, a pessoa ficar feliz? Como assim? É estranho, né? Mas a minha felicidade é porque era a resposta de Deus. Sim, Nossa. sim. A princípio pensei 1º de abril, ele tá brincando comigo, né? Apesar de não ter nenhuma intimidade com o patrão, mas eu achei que ele tava brincando, né? Mas depois foi isso. Só que ainda assim, ainda fui um pouco, mas não, enfim, fiquei enrolando para fazer encontro vocacional. Só em 99 que eu comecei a fazer os encontros. E aí eu me recordo que eu não fiz muitos encontros, eu fiz apenas 2 encontros no 2º semestre, que era o último encontro praticamente. Aí os seminaristas chegaram e disseram, você vai querer entrar ano que vem no seminário? Eu falei, não quero, né? Aí nós descemos pro hall, aí os outros que estavam comigo, né, meu tio, os amigos todos, aí nós vamos entrar no que vem. Eu falei que não. Aí meu tio, como assim não? Você não vai entrar? Depois não vai dar tempo, vai demorar demais, eu não sei o quê. Eles conseguiram me convencer, eu fui empurrado. Olha só, interessante. Aí me convenceram, eu chamei o seminarista, falei assim, olha, dá para voltar atrás? Ah, por que você quer voltar atrás? Eu estava convencido que você não queria. Daí eu não sei mais o que eu falei para ele, mas ele deixou, aí foi assim que eu entrei. Que legal. Olha só, Aí tá vendo? Aí deixaram entrar. É um exemplo. Então, eu me recordo, né, que, resumidamente, né, a minha família, quando nós mudamos para Vargem Grande em 95, a minha mãe, ela começou a fazer o cenáculo mariano. E meu irmão, ele veio lá do Taboão com ela, meu irmão mais velho, e eles fundaram, juntamente com um grupo que já existia lá em Vargem Grande, o primeiro grupo de oração da renovação lá em Vargem Grande. Naquela época eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Eu achava estranho que às quartas-feiras eles voltavam muito felizes para casa. Só vai para a igreja e volta feliz, né? Tudo contava, aí não sei o que aconteceu, e não sei o que lá. Aí tinha reunião, eu me lembro que eles iam segunda, quase que a semana toda para a igreja, né? Aí chegou uma quarta-feira que eu fiquei curioso, que a minha irmã voltava também feliz, e minha outra irmã também. Eu era de igreja, mas não era assim de pastoral, nada disso. E a missa, né? E aí eu me recordo que eu fiquei curioso um dia, uma quarta-feira, e matei a aula e fui para a igreja, para ver o que estava acontecendo de quarta-feira à noite, né? Quando eu cheguei lá, vi aquela multidão de gente, era muito cheia a igreja, gente para fora, jovens, lá eu fiquei no fundo da igreja assim. Aí eu vi o povo levantando a mão, o que esse monte de crente está fazendo dentro da igreja? Achava estranho, né? Aí tá, aí fui a outra semana, já comecei a fazer passinho. Já foi entrando no ritmo. Aí surgiu a oportunidade em 98, no retiro de carnaval, né, que ia ter lá, né? Foi em São Roque. Eram 4 dias, começava na sexta, terminava na segunda de carnaval, ou terça, não me recordo, isso em 98. E eu me lembro que teve várias palestras, né? Eu vi o pessoal chorando, não sei o que, emocionado. Lá tinha de tudo, porque eram umas 300 pessoas fazendo esse retiro. Bastante. Era um encontrão mesmo. E eu me recordo que alguém lá dava um testemunho que usava droga, ele parou, o outro era isso, parou, o outro era isso, aí parou. Eu falei assim, gente, eu sou um nerdzinho, filhinho, que não sai de casa, né? Então, assim, nada estava me impactando ainda, né? Entendi. Aí teve lá o retiro todo. Eu me recordo que o padre Sérgio, ele era seminarista, Sérgio Medeiros, ainda foi o padre Sérgio, foi o padre Omar e o padre Ednael, foram lá fazer uma palestra, né? Aí o Sérgio chegou brincando, falou assim, eu tô com um ônibus aí fora para levar vocês pro seminário. Eu falei, quem vai ser o louco que vai fazer isso? Pensei comigo. Mas foi só um pensamento muito rápido. Passou. Só que depois daquele retiro, que não aconteceu nada de estranho comigo, me deu uma vontade de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, me deu vontade de ir à missa. Não só no domingo, mas todos os dias. Aí eu saía da minha casa, nós morávamos a 3 quilômetros da matriz de Nossa Senhora das Graças, da Mariápolis da matriz até a Mariápolis eram mais 3 quilômetros, 6 quilômetros, né? A gente ia a pé, andando, né? Até lá.
pegava às vezes um ônibus até o centro, ia a pé, enfim. Comecei todo dia na missa, né? Aí foi quando eu comecei a participar mais da comunidade, quando eu já tinha sido mandado embora do trabalho, aí o padre André me chamou para ajudar na secretaria, fiquei lá acho que 1 ano como atendente na secretaria, e aquela experiência com o povo foi interessante, né? Depois veio a catequese com adultos, comecei a ajudar, e foi aí que eu dizia, falta fazer algo mais, eu sentia que precisava fazer algo mais. Aí um belo dia, eu estava em casa, meu primo passou, estava aprendendo a dirigir, né? E eu também. Meu tio tinha permitido ele pegar um carro, meu tio era mecânico, tinha um Fusca lá, ele pegou, vamos dirigir. Aí foi eu, ele, a namorada dele, e um sobrinho de 3 aninhos na época. E nós estávamos dirigindo, resumindo a história, o carro capotou. Nossa. Na hora que capotou o carro, eu só pensei em subir em cima da criança para não machucar, né? Eu virei assim. Aí eu me recordo que depois daquilo tudo, várias coisas aconteceram, mas eu me lembro que eu tive que ficar com a perna, a minha perna machucou, né? Penso que o cabo da bateria que ficava embaixo do banco traseiro bateu, né? E rasgou assim. Nossa. E esse foi o processo que me ajudou a refletir um pouquinho, né? Sobre o que eu estava fazendo da vida. Aí foi quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Um pouco antes de entrar, aí é que é o fato que eu acho que também foi significativo. Eu me recordo que a dúvida veio quando? O seminário tinha me aprovado para entrar. Naquela mesma semana, eu tinha recebido, uma multinacional tinha me chamado para trabalhar, né? Para usar justamente o inglês, que era o meu desejo, ali na Raposo Tavares. Fui lá, fiz a entrevista, tinha sido aprovado e tudo. Aí, o meu professor de inglês, ele era italiano, naturalizado americano. Na época, ele estava aqui no Brasil. Ele falou assim, Romildo, eu consegui um curso, uma bolsa de estudos no colégio militar para você, 100% nos Estados Unidos, na Filadélfia. E aí, Dom Francisco falou para o Padre André assim, não pressiona o rapaz, deixa que ele escolha. Aí veio, assim, não deu muita crise, eu fui eliminando. Sim. Ir para os Estados Unidos, um dia eu vou poder ir, pensei comigo. Né? Emprego sempre vai aparecer alguma oportunidade. Vamos para o seminário ver o que vai dar isso. E foi aí que eu decidi. Olha que decisão. É uma conversão, né? Mas em momento algum, assim, eu me arrependi da escolha que eu fiz. Ainda bem, né? Tive crise dentro do seminário, de querer sair. Às vezes eu chegava em casa no final de semana, a mãe não volta mais para aquele lugar. Aí ela dizia, tá bom, teu quarto tá aí, é só você voltar. Quando ela falava isso, eu sempre fui muito teimoso, né? Olha só. Seu quarto tá aí, então vai continuar aí, porque eu vou ficar no seminário. Tá vendo? Aquela coisa de jovem, né? Mas tem que passar pelas crises, né? Sim, é importante. Tem que passar, é importante, isso amadurece a gente. Você questionar não é algo ruim, é importante. Não, é verdade. Mas o senhor foi vigário aqui na catedral tem um bom tempo, sim, né? Eu fui vigário, eu cheguei como diácono em 2006, né? E fiquei de 2006 até 2013. Puxa. Um ano como diácono e o restante como vigário. E essa experiência de catedral? Para mim foi uma loucura, assim, no sentido positivo da palavra loucura, se é que existe. Porque quando eu vim para cá como diácono foi uma surpresa. Eu me recordo que quando o Dom Ercílio me chamou para conversar, né, nós tínhamos o retiro, no último dia ele chamava cada um para conversar, para designar a função. Quando ele me falou, primeiro eu fiquei com medo, né? Falei, nossa, mas a catedral, né? Tem tanta gente mais capacitada do que eu aqui na turma, que pode vir e tal. E eu pensei, lá é um desafio maior, e, enfim, foram várias situações que passaram assim pela cabeça. Claro. Mas eu vim, né? Café e a coragem. Fui muito bem acolhido, né? Para mim foi uma surpresa muito grande até. O Monsenhor me acolheu como um pai mesmo, não só na paróquia, mas também na casa dele, né? Então para mim foi muito importante isso, né? E depois os anos como vigário foram anos de crescimento, de amadurecimento, né? É uma história que marcou bastante no começo do meu ministério na catedral. Foi inclusive até interessante que eu reencontrei a Fátima lá em São Vicente, na ordenação que teve recente de um ex-seminarista nosso. E foi justamente na semana que as coisas de Deus a gente não sabe explicar, né? Foi justamente na semana que eu me lembrei dela e contei dela para uma outra pessoa. Porque eu me lembro que logo no começo, a minha família, nós temos esse negócio de falar rápido demais. Acho que é a herança nordestina, né? E eu me recordo que eu fui celebrar umas missas às 7 horas da manhã, o senhor me colocou na escala, isso em 2007. E aí, depois de um tempo, a Fátima veio para mim na sacristia e falou assim, eu posso dar uma dica? Eu pensei comigo, quem ela pensa que é? Eu sou padre, imagina, vem dar uma dica para mim, querer me ensinar, né? Mas assim, vamos, baixou a humildade, escuta, né? Aí ela chegou e falou,
você fala muito rápido, as velhinhas não conseguem acompanhar o que você fala, né? Primeiro eu fiquei bravo, mas depois eu comecei a analisar, ela tem razão, eu preciso começar a falar mais devagar. Aí eu comecei a falar mais devagar, aí depois ela voltou numa outra oportunidade, agora tá 10. Olha! A princípio eu fiquei bravo com ela, mas depois ela me conquistou ali. Né? Sim, sim. Tanto é que até hoje tem um carinho muito grande por ela. Né? Foi até uma surpresa reencontrá-la lá, né? Em São Vicente, agora teve uma ordenação no sábado passado, nós fomos lá. Aí foi uma alegria, conversamos bastante. Ela não sabe, mas eu sou muito grato a ela, porque foi ela quem me ajudou. Porque hoje as pessoas falam, nossa, o senhor fala tão calmo. Assim que aqui eu estou falando um pouco mais rápido, mas na missa, na homilia, eu sei que eu falo mais tranquilo e tal. Sim, o senhor fala tão tranquilo, tão calmo. Agradeço a Fátima. Olha, Agradeço ela a deve estar assistindo, vai se sentir abençoada. Ela tem um carinho muito grande para ela. Ela pode, de repente, não saber, mas eu tenho uma gratidão. Agora ela sabe. Agora ela já está sabendo. Sabe. E hoje o senhor é pároco, né? Pároco já há quase 10 anos lá na São Gabriel. E aí, a responsabilidade é outra, né? Uma vez, Dom Hercílio teve uma situação no seminário, né, entre nós éramos diáconos já, e nós estávamos fazendo uma crítica, não era tão pesada assim, mas uma situação muito específica, né? Ele falou assim para a gente uma frase que nós não tínhamos entendido na época, né? Nós éramos diáconos, ele falou assim, uma coisa é você ser prego, outra coisa é você ser martelo. Nós rimos, né? Achamos engraçada a frase. Aí depois, hoje como pároco, eu entendo. Hoje eu entendo o que ele quis dizer. É um desafio, né? É o sonho e o desejo de todo padre, né? Ser pároco, né? Estar à frente da comunidade, como pastor, conduzindo o rebanho, né? Servindo realmente, né? Com amor, com dedicação. Mas é um desafio muito grande. Cada dia eu pergunto, tem certeza, Jesus? É porque mexe com toda a parte administrativa, né? Sim. Quer dizer, não é só pastoral, né? Tem toda a parte administrativa. A responsabilidade ela é um pouco maior nesse sentido, porque, claro, hoje a gente tira de letra, claro, para mim a missa sempre é como se fosse a primeira. Eu consigo guardar esse sentimento. Cada missa que eu rezo, para mim ainda hoje é como se fosse a primeira. Então todo o temor e o tremor está ali presente, né? Que bom. Mas aí vem a parte administrativa, que da minha parte eu sempre digo, eu não sei nada. São os meus leigos lá na paróquia que me ajudam. Sábado teve crisma lá na paróquia, né? E Dom João, na hora dos agradecimentos, eu dizia para Dom João justamente isso, né? Que a gente nós tivemos o ano do laicato há pouco tempo atrás, né? E isso é muito importante, a gente saber o papel e a importância dos leigos na paróquia, né? Nós padres também temos que nos convencer disso. Nós não sabemos tudo e nós não temos a obrigação de saber tudo. Imagina. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que colaboram e ajudam muito na igreja. Né? E eu sou grato aos leigos, né, que estão lá à frente também comigo no administrativo, no atendimento ao povo, nas coordenações paroquiais. É uma parceria, realmente, de você saber que não pode centralizar em você e, ao mesmo tempo que você delega, você tem que confiar. Né? Se eu não confiasse em quem está ao meu redor, eu não teria condições de ser pároco. Bacana. Fisiolasers, fisioterapia. Estamos na Torre da Catedral de Santo Antônio. Você que tem dores crônicas, fibromialgia, artrose, artrite, hérnia de disco, ciático, dores nas costas, dores em geral, venha conhecer o nosso tratamento exclusivo, individual e personalizado, desenvolvido com equipamentos pela USP. Venha, agende sua visita, agende a sua avaliação aqui na Torre da Catedral. 11 99 006 7007. Um pouquinho para nós sobre fé e revelação. Então, o senhor fique à vontade. Certo. É um tema bem complexo, né? Sim. Aqui a gente gosta de fazer um exercício de vocês. Tá. Mas se sinta bem à vontade. Sim. Tem aproveitar que está fresquinho, né? Eu estava assistindo, né? Inclusive terminei ontem de ver
uma série que eu recomendo que quem puder assistir, assista, chamada The Chosen, né, Os Escolhidos, que é uma série sobre Jesus, né, sobre a escolha dos apóstolos, e cada episódio, assim, eu descobri que eu sou chorão, né, então Olha, cada episódio não tem como você não chorar, porque é muito lindo, quando você mergulha realmente naquilo. E toda a história, né? A gente certamente muitas pessoas já viram diversos filmes, né, sobre Jesus, que realmente emociona, a própria Paixão, né, dirigida pelo Mel Gibson e tudo. Mas para mim essa foi justamente especial porque mostra esse Jesus muito lado a lado, né, muito humano. Não que ele não deixa de ser Deus, evidentemente, né? Mas esse Jesus que se importa realmente com a gente, que caminha lado a lado, etc. Então, para falar de fé, para mim, eu gosto muito de olhar para Dei Verbum, né? Que vai nos dizer que Jesus ele é a plenitude da revelação. E quando ela coloca isso para a gente, eu vejo da seguinte forma: não tem nenhuma novidade daqui para frente. O que tinha já foi revelado, já foi apresentado. O que tem são desdobramentos dessa mesma verdade, né? Aí sim, aí estão as descobertas para nós, nos desdobramentos dessa verdade que já foi revelada. Então ele é a plenitude da revelação. Então, se você quiser aprofundar a sua fé, a revelação é aprofundar a pessoa, a figura de Cristo. Então, no sentido muito cristológico mesmo, de ter ele como centro, aquele que vai conduzir e dirigir a sua vida. Na carta aos Hebreus, né, traz para nós aquela definição mais clássica, no sentido de que fé é essa certeza acerca daquilo que a gente não vê, também, enfim, essa posse antecipada, né? Muito mais do que um sentimento, hoje eu procuro viver isso muito na minha vida, né? E procuro também transmitir isso às pessoas. Fé é muito mais do que um sentimento, né? É uma certeza. Então está mais a nível da razão, do intelectivo, do que tanto do sentimento. Apesar de, às vezes, Deus nos permitir sentir algumas coisas que também nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Se não me engano, foi a Teresa de Ávila que dizia que as sensações são para os fracos, né? Que o mais importante é a gente viver de fé, no sentido mesmo dessa posse, dessa certeza, né? Ela vai dizer que se Deus permite algumas sensações é porque você ainda está rastejando na fé. Então é necessária essa certeza, essa posse. Mas também eu gosto de olhar a fé no aspecto daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, né? A princípio nós vemos como que, vamos dizer, usar uma expressão minha, embaçado, né? Mas depois o veremos tal como ele é. Então, para mim, viver de fé é você ver Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Você conseguir fazer uma leitura sobrenatural daquilo que é natural, digamos assim. Das coisas que acontecem no dia a dia. Você realmente ser capaz de ver. Eu vou dar um exemplo mais concreto, né? Quando eu participei de um encontro na Mariápolis, há vários anos atrás, eu sempre me simpatizei muito pelos movimentos da igreja, né? Sempre bebi em várias fontes, vamos dizer assim. E uma coisa que me impressionou bastante foi aquele episódio da vida de Chiara Lubich, quando ela fala do sapato, né? Que era momento de guerra, tudo estava sendo destruído, todos os sonhos e ideais das pessoas, existia um ideal que nada nem ninguém poderia destruir, que é Deus, né? E resumindo bastante também a história, eu gosto bastante de resumos, né? Ela vai dizer que certa vez uma pessoa bateu na porta e pediu um sapato, não me lembro se é o número 43, né? E ela foi no sacrário, se colocou diante de Jesus, falou: Senhor, eu preciso de um sapato 43 para você naquela pessoa. Aí depois de alguns dias bateram na porta, entregaram uma caixa, era um sapato 43, né? Então para mim isso é uma fé muito concreta, né? Você realmente se relacionar com ele e confiar. Eu vejo muito que o meu papel como padre não é convencer ninguém de nada, né? Porque eu gosto daquela frase de Santa Bernadette Soubirous, ela dizia: meu papel não é convencer, né? É anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. Isso mesmo. Então eu procuro anunciar, eu procuro transmitir aquilo que eu creio, que eu acredito. Eu acho que o nosso discurso se torna mais convincente quando a gente transmite aquilo que a gente vive. Então, mesmo cantar para mim, né? Às vezes as pessoas até perguntam, né? Por que o padre não canta mais, né? Bastante nas missas, nas homilias, é legal. Eu sei que é legal, que é gostoso, mas eu me recordo também, uma vez, um retiro que eu fiz, né? Com um cantor católico, né? O Valmir Alencar, e ele dizia para a gente assim:
Eu não sei se eu sou inocente demais ou se eu confio demais nas pessoas. Mas ele dizia assim para a gente, né, no momento da pregação: não peça para Deus um canto bonito e afinado, né? Peça para Deus um canto ungido. Porque você pode ter uma bela voz e mesmo assim ir para o inferno. Mas se você tiver um canto ungido, você pode tocar no coração das pessoas. Que legal. Olha, que consciência. Agora, padre, né? tudo que tinha que ser revelado por Deus já nos foi revelado. Sim. Né? Não tem nada, como o senhor explicou, agora tem vai desdobramento desdobração dessa revelação. né? E nós podemos dizer que a revelação como o ápice foi o Jesus Cristo? Sim, ele é o ápice da revelação. ápice Ele é a plenitude da revelação. Plenitude da A expressão revelação. que a igreja vai usar é essa. Aham. Ele é a plenitude. Tudo vos foi revelado. Porque as pessoas costumam confundir, né? E dizer, não, foi dito isso, foi falado aquilo. Não, né? Já é tão difícil seguir, né? Nesse caminho, principalmente para aqueles que não se abrem, né, a essa graça, buscar mais alguma coisa transcendental, né? Sim. E... Eu vou dar um exemplo concreto, vai. Eu gosto muito de exemplos porque acho que ajuda não só me ajuda, como ajuda os outros também, né? Eu me recordo, não vou dizer aqui nem nomes nem situações para não correr em gafes, né? Mas eu me recordo que eu e minha mãe, né? Eu herdei da minha mãe a devoção mariana e levo isso comigo para a vida toda. Eu sou muito grato a ela por isso. E me recordo que nós soubemos que estavam tendo supostas aparições marianas numa cidade aqui em São Paulo, né? Certo. E a gente ia para lá, né, para ver. Era gostoso, tinha um grupo de oração, a gente rezava, cantava, rezava o rosário, fazia jejum, e era muito bonito, muito gostoso. Só que num certo momento nós começamos a ver coisas assim um pouco estranhas, né, que não iam muito de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, né. Nós percebemos que estava virando um comércio da fé e tudo mais. E ela começou a achar estranho. Aí um certo dia, eu sempre digo, é coisa do Espírito Santo mesmo, né. Ela olhou para minha cara, olhei para a cara dela e falou assim: tá estranho isso aqui. Tá vendo? Eu falei assim: mãe, ó, não é melhor a gente ficar com aquilo que a gente já tem, né? Nós temos a Bíblia, nós temos os sacramentos, nós temos a missa, tem a confissão, né? Enfim, vamos ficar com isso, não precisamos mais vir aqui. Pronto. A gente fica buscando sinais, né, demais, e o maior sinal está no altar. Né? Verdade. O maior sinal está ali. Né? Só não era padre nesse tempo. Não era. Não era. Naquela época, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu penso que eu tinha uns 17, 18 anos. Tá. Né? Mas você já tinha a percepção, né? Sim. Nós achamos algumas coisas estranhas e paramos de ir. Certo. Né? Justamente hoje, por exemplo, em momentos de crise, se você perceber, né, a própria pandemia, né, tem um lado positivo também, né, no sentido de que as pessoas voltaram mais para Deus, para a oração, né, buscaram mais a igreja, mas ao mesmo tempo tem aqueles oportunistas que falam, olha aí os sinais, né, e colocam medo nas pessoas. Então, infelizmente, né? Tomar cuidado com essa fé que Sim, assusta as pessoas, não é fé autêntica, não é aquilo que a igreja nos ensina. Verdade. A pandemia veio mostrar, só quem não entendeu mesmo, né? Mas veio mostrar tantas coisas e resgatar mais ainda coisas boas, resgatar família, até compreender, né, esse relativismo que está acontecendo, de distanciamento de pai com os filhos. Isso, né, veio nos mostrar que existe um caminho que a gente tem que voltar atrás. E são nesses momentos de crise mesmo, né, de pandemia, de guerra, de tantas outras coisas, até político, econômico, em que as pessoas se voltam para supostas profecias, porque fulano está vendo as falsas aparições marianas, está vendo, está dizendo isso, está dizendo aquilo. Nós temos a Bíblia, nós temos o catecismo, basta. Já é suficiente. Tem o Papa, tem a igreja, pronto, basta. Mas, Padre Romildo, olha, nós temos que encerrar o programa. É muito bom, que né, pena. ouvir essas coisas, né? A gente tem o privilégio de estar aqui. O privilégio é meu. É nosso. Imagina, eu quero lhe agradecer, assim, de coração, a sua presença aqui conosco, essa oportunidade de a gente poder até rever, né? Claro. Até no fora do ambiente da igreja, né? Sim. Mas de rever e parabéns pela sua apresentação, pelo tema que foi abordado. Eu acho que isso vem a esclarecer para você que está aí, né,
não só toda essa evolução, essa questão toda de vida que o padre nos trouxe, né? Como ele chegou ao sacerdócio, isso é importante. E aí, falando de fé e de revelação, tudo isso são ensinamentos para nós. E eu quero pedir, padre, que o senhor dê uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Podemos ficar de pé? Podemos, sim. Então vamos pedir a Deus, né, nosso Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que derrame a sua bênção, a sua graça sobre você que nos acompanha através das mídias sociais da Catedral Santo Antônio, que a bênção de Deus te fortaleça, que a bênção de Deus traga alegria, paz, saúde. E uma última mensagem que eu deixaria, né, para você é aquilo que eu hoje trago também comigo, como dizia aqui no final. A maior revelação está ali no altar, né? É Jesus Eucarístico, é a palavra. Então busque o Senhor, adore-o no Santíssimo Sacramento, busque-o na palavra e também você encontrará de um modo muito privilegiado no irmão. De um modo também muito privilegiado, repetindo, né, é naquele que sofre, no doente, naquele que necessita dos cuidados de um irmão, de uma família, de um amigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão do Imaculado Coração de Maria e de Santo Antônio, São João Paulo II, São Gabriel da Virgem Dolorosa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Prontinho. Obrigado, Muito padre. obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Pelo carinho. Eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que esteve conosco neste programa. E quero agradecer também a nossa equipe, que estão por trás das câmeras, o Tom, a Nicole, a Luciana, que estão aqui conosco. E também o senhor Edson Borejo, que é o nosso gerente administrativo. Deixe seu like, curta conosco e diga de onde você está assistindo esse programa. Para nós é muito importante saber da cidade em que você se encontra. E quero chamar a atenção também para as necessidades do nosso Centro Social São Francisco. Doe, seja generoso. Nós precisamos muito de alimentos, roupas, calçados. São mais de 120 famílias que são assistidas por esse centro. As nossas portas aqui estão abertas para receber a sua doação. A sua doação atende a mais de 120 famílias pelo nosso centro social. São pessoas carentes e que precisam da sua doação. Venha também visitar o centro social. É mantido aqui um bazar com produtos a preços bem módicos. Eu agradeço mais uma vez e peço a você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e diga de onde você está assistindo. A sua cidade é muito importante nós termos esse retorno. Um forte abraço e fiquem com Deus.